Está gravando. Até, eu não sei se todos vocês me conhecem, porque eu não estou dando mais aula nas obrigatórias, né? Então, meu nome é Kelly, eu sou aqui professora do Departamento de Direito Econômico do Trabalho, mas eu também então dou aula no mestrado e doutorado em agronegócios, aqui da URGS, e no mestrado profissional em propriedade intelectual, inovação e transferência de tecnologia, do IFRS. Eu descobri agora há pouco que eu também estou como professora colaboradora da academia do INPI, do mestrado e doutorado lá. Bom, esse é um pouquinho só para vocês saberem, né, quem eu sou. Eu dava disciplina de economia política, agora eu não estou mais dando ela, são outros professores que estão dando, né, e eu dou no direito a disciplina de direito e inovação. Se vocês tiverem interesse, no próximo semestre eu vou oferecer ela novamente, é uma eletiva, tá bem? E foi me pedido pela Fernanda para falar um pouquinho de indicação geográfica, né? Vocês chegaram a ler já alguma coisa sobre isso ou não? O pessoal que teve no grupo nos últimos semestres já debateu brevemente sobre isso, bem por cima. Temos alguma noção. Mas tem o pessoal que entrou nesse semestre também, né? Então, Perfeito. são mais crustos. Eu imagino porque, assim, normalmente indicação geográfica, que é uma das que eu dou, e cultivares, que é a outra, são duas ilustres desconhecidas dentro da propriedade intelectual. Praticamente, né, pouca gente conhece dentro do direito. Então, eu vou fazer na lógica um pouquinho introdutória, mas só para a gente chegar junto, então, no mesmo lugar. Eu planejei em torno de 30 a 40 minutos, mas se por acaso precisar ser antes, tudo bem, e fico aberto para vocês fazerem perguntas durante a apresentação, que eu acho que fica mais legal para a gente poder interagir. Tá? Vamos lá. A minha ideia é trabalhar o que é uma indicação geográfica, verificar a diferença entre IG e marca, para que serve ter uma IG reconhecida, quais seriam os benefícios decorrentes, e se ela se aplica... Opa, o setor avivateiro foi uma parte que ficou aqui da última, desculpem, gente, mas tudo certo. Então, o que é uma indicação geográfica? E claro, essa aqui eu tinha preparado e eu achei ela tá bonitinha, né? Toda a parte direcionada a Eva Mate. Assim como vocês trabalharam, provavelmente já com marcas, a indicação geográfica é um signo distintivo. Um signo, ele tem como foco ser identificado pelo interpretante e para que o interpretante, ao ver aquele signo, consiga se remeter ao objeto. Todos os signos distintivos têm essa lógica. Se esse signo não estiver transmitindo para o interpretante, que é o cliente, que é o consumidor, né, a concepção de que aquele signo significa aquele objeto, eu estou com uma falha de comunicação. Então, o desafio de todas as marcas é se tornar conhecida para que os consumidores olhem para elas e vejam, né, aquele produto, se identifiquem e também remetam, e esse é um outro ponto super importante, que daí vem da teoria da comunicação no direito, né, que é a ideia de você, ao olhar, você ter um acesso afetivo, um acesso inconsciente àquele signo. Esse é um ponto super importante quando a gente trata. E as indicações geográficas, como signos distintivos, também tem essa lógica, de você ter um acesso, né, àquele produto. Essa figurinha aqui se trabalha dentro da teoria da semiótica, do piercing, em que você tem, então, um signo que, ao interpretante, dá a sua ideia do que é o objeto. Só para a gente saber, porque, no fundo, é isso que a gente está protegendo, é um signo. Para que serve ele? Em regra, os signos distintivos, especialmente esses de uso coletivo, têm como foco trazer uma agregação de valor ao produto. Uma coisa que é importante, e que às vezes muitas pessoas que trabalham um pouco, mas confundem, que nós temos algumas características que são obrigatórias e que devem ser verificadas, como, por exemplo, a questão de requisitos e características de segurança e sanidade dos alimentos, e é obrigatório você fazer. E eu vou ter selos oficiais, que não se confundem com a indicação geográfica, que são apostos, como vocês devem, por exemplo, ver quando vocês compram carne, o CIF, por exemplo, né, em cima da carne. As indicações geográficas e os outros signos distintivos, eles estão nessa parte daquilo que é facultativo. Eu não vou proteger com uma indicação geográfica algo que é obrigatório, nem como uma marca coletiva, nem como uma marca de certificação. Vai ser algo que é opcional, que o produtor vê uma vantagem em fazer parte daquela coletividade e colocar aquele signo no seu produto, porque traz algum valor agregado de alguma qualidade diferenciada que aquele produto tem. E qual que é a função, né? Falando especificamente do signo distintivo e indicação geográfica. Ela tem função distintiva, por óbvio, né? Eu vou distinguir um produto de uma região e produtos de outra região, e aqui eu trago um caso que é bem clássico, né? Eu vou ter, por exemplo, o espumante da região de Champagne,
e vou distingui-lo do espumante da região de cava. Embora ambos sejam espumantes, a indicação geográfica tem como foco essa distinção. Por quê? Porque eu vou ter características dentro dessas regiões que fazem com que esse produto tenha, ao final, também uma característica diferenciada. Mas além dessa função distintiva, eu tenho uma função qualificativa, que é exatamente essa segunda lógica. O espumante, por exemplo, da região de Champagne, para a gente não chamar de Champagne, né? O espumante da região de Champagne, ele tem uma característica que é comum a todos os espumantes lá. Ele tem 3 castas de uva que são utilizadas, que é Pinot Noir, Pinot Meunier e Chardonnay. Os produtores, eles podem variar um pouco entre a quantidade, mas para ser um champanhe eu preciso ter essas 3 castas. Então, todos os champanhes que vêm dessa região têm características qualitativas idênticas ou semelhantes. E vão se diferenciar claramente, por exemplo, de um espumante da região de cava. Inclusive, por exemplo, eu vou ter outras questões como fatores naturais e humanos, especialmente fatores naturais são bem importantes. A região de Champagne é uma região muito calcária, e ela produz, então, um espumante muito mais ácido. Ele é muito mais presente na boca, para quem gosta de tomar espumante, do que é, por exemplo, uma cava, que ele parece um pouquinho mais xoxo na boca. Então, são outras características. Então, é uma característica qualificativa que, com o signo distintivo da indicação geográfica, eu vou conseguir traduzir. Vocês não liguem, tá? Que eu entro bastante nessa parte técnica, não jurídica, mas é que ela faz parte da lógica da indicação geográfica. Se por acaso tiver alguma coisa que vocês não estão acompanhando, entendendo, ou ficou estranho, por favor, perguntem. E tem uma terceira característica que eu acho super importante a gente destacar. Como ela é um signo distintivo, ela também tem uma função de exclusividade de uso. Ou seja, assim como a marca, as patentes, o desenho industrial estabelecem um monopólio temporário, a indicação geográfica também estabelece um monopólio de uso para aqueles produtores que estão naquela área delimitada. Diferente das marcas e das patentes, no caso do Brasil, esse monopólio ele não é temporário, porque a indicação geográfica, uma vez reconhecida no NPI, atualmente ela não pode nem ser cancelada nem ser extinta. Então, ela é um monopólio ad eterno depois que eu tenho a concessão. Eu trago esse ponto assim, porque geralmente tem gente que se apaixona, porque acha linda a indicação geográfica, porque é o único ativo de propriedade intelectual que é um ativo que é de uso coletivo, não é individual, então vai para pega essa área. Mas tem a parte que é muito importante trazer, que como todos os ativos de propriedade intelectual, do ponto de vista econômico, eles são direitos de monopólio, ou do ponto de vista jurídico, eles são ativos de exclusividade, de uso exclusivo. Professora, uma dúvida nesse ponto sobre o efeito ad eternum dessa proteção. Embora ele tenha essa previsão de conferir uma proteção para sempre, essa proteção ela poderia ser revista em algum momento futuro ou não? Assim, concedeu, então para sempre vai ficar de regra. Na lei atual brasileira, eu não tenho nenhum dispositivo que preveja extinção, cancelamento, nulidade ou caducidade de indicação geográfica. Portanto, se eu não alterar a lei, atualmente, da maneira como está, eu não tenho como, de alguma forma, interromper essa proteção. Sim. O que eu posso atualmente? Atualmente, por meio da portaria 04 de 2022, eu consigo alterar o regulamento, o caderno de especificações técnicas, consigo alterar a indicação geográfica, o nome, né? Mas eu não consigo extinguir. Então, até para vocês saberem, existe, né, um negócio que se chama GIP, que não é meu grupo de pesquisa, que é o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual. Nesse grupo de pesquisa tem um grupo de trabalho, do qual faço parte, no qual a gente está fazendo uma proposta de projeto de lei para alteração no que concerne as indicações geográficas. E dentro dessa proposta, a gente está discutindo a possibilidade de cancelamento após determinado período, pelo não uso, né, pela perda das características, ou por próprio interesse dos produtores, inclusive. Outra coisa importante, no caso das marcas, ele pode ser considerado ad eterno, mas eu tenho que renovar a cada 10 anos. No caso de patentes, eu tenho que pagar anualmente. No caso da indicação geográfica, eu pago só o depósito, atualmente eu não pago a concessão, eu só pago o depósito e depois eu não pago mais nada. Então, também, do ponto de vista, digamos assim, de taxas, ele é bastante mais acessível que os demais. Seguindo,
Só aqui eu traduzo um pouco dessas funções que eu comentei, né? Considerando, então, que as indicações geográficas têm essas funções tanto qualitativas quanto distintivas. E só para a gente entrar um pouquinho, eu não sei se vocês já trabalharam com marcas coletivas, certificação, mas, de maneira geral, os signos distintivos têm como foco só a distintividade, ou seja, uma marca de produto, de serviço, uma marca coletiva, o próprio nome empresarial, o nome fantasia, o próprio nome de domínio, todos eles têm como foco distinguir. Claro, tem também a função da origem, que eu acho que é uma função que é anterior, né? Eu sempre estou identificando a origem daquele produto, daquele serviço, mas o foco é eu distinguir um de outro. Já no caso de marca de certificação, meu foco é só qualitativo. Eu não sei se vocês conhecem marca de certificação, como, por exemplo, o selo do IBD, deixa eu ver, o Bem EcoCert. Como? um exemplo que daria para colocar até agora que foi perdido, se eu estou correto, é a questão da Toblerone, que perdeu, ele não pode mais utilizar o pico atrás das fezes. Esse é um negócio super interessante, Gabriel, porque a Suíça, ela tem uma legislação específica que diz que todos os símbolos nacionais só podem ser utilizados nos produtos ou serviços se um percentual, e eu não lembro agora qual é o percentual, mas é em torno acho que de 60% ou 80% da produção daquele produto ou, né, da prestação daquele serviço for feito na Suíça. Como o Toblerone ele saiu, né, uma parte vai se transferir para, acho que para a Tchecoslováquia, ele não vai poder mais utilizar os símbolos nacionais. Foi isso que aconteceu. Mas isso tem a ver muito mais com o que a gente chama de selo oficial ou símbolo oficial, né? Então não tem a ver exatamente com a marca de certificação, só para a gente trazer essa diferença. No Brasil, o que a gente tem que pode ser semelhante, mais ou menos? O selo orgânico, por exemplo, ele é um selo oficial. Ele não é uma marca de certificação. Ele foi estabelecido por lei, assim como na Suíça foi a questão do urso e da montanha. E ele tem um controle próprio que a lei dos orgânicos estabelece. Então, ele não é uma marca privada, ele é um selo público, ele é um signo público. E essa é uma diferença importante, bom tu trazer isso, porque o que a gente está tratando aqui sempre vão ser de signos privados, signos que são passíveis de serem apropriados, ou por um indivíduo ou por uma coletividade. Então, a marca de certificação, eu vou tratar um pouquinho mais dela, tem a lógica de estabelecer essa qualidade. Eu falei do EcoCert, porque a EcoCert é uma certificadora, que ela tem uma lógica de certificação, e o produto que ela certifica tem as características que ela estabelece. Para quem é, por exemplo, vegano, tem o selo vegano. Aquele produto lá não tem produto de origem animal, não foi testado em origem animal. Essa é a lógica. E eu tenho vários produtos que utilizam o mesmo selo. Então, ele é qualitativo. Já no caso do distintivo, a ideia de me distinguir um produto do outro produto. E a indicação geográfica consegue ter esses dois, né, pontos. Então, aqui apenas exemplos, né, que eu sempre esqueço que estão na sequência da minha... Bom. Uma outra coisa importante que eu já tinha comentado, mas só para reforçar, que a qualidade que eu falo é essa qualidade não... que eu brinco que é anglo-saxônica, que é coisa de alemão, que daí eu falo de mim mesma, né? Que é a segurança do alimento, higiene, limpeza, aquilo que é obrigatório, né? Você tem que fazer, senão o produto não pode ir para o mercado. A qualidade que eu me refiro aqui, quando eu falo de indicação geográfica, são essas qualidades hedônicas: sabor, aroma, cor, textura, aspecto, tipicidade, tradição, cultura, terroir. É isso que a indicação geográfica tem ali por trás. E daí vem uma pergunta que eu acho que muitas vezes acontece, que é, ela é igual a uma marca? E é uma diferença muito grande entre uma indicação geográfica e uma marca. As marcas, quando eu falo, são as marcas individuais de produtos e serviços, as marcas coletivas e as marcas de certificação. Arthur, vocês já tiveram provavelmente algum estudo sobre marcas esse semestre, ou não? Já. Uhum. Chegaram a entrar em marca de certificação e coletiva? Pelo que eu me lembro, sim, né? Não, pessoal. É que eu tô confundindo um pouco porque eu tive a cadeira de coisas com a Lisiane também. Mas, então, acho que aqui no grupo a gente não entrou a fundo nesses outros temas, não. Então, eu vou dar só uma pinceladinha na sequência, só para a gente conseguir diferenciar uma coisa da outra, se tiver bom para vocês. Claro. Perfeito. Então, essas são marcas. A indicação geográfica é um outro instrumento, um outro instituto, uma outra ferramenta, e eles não se confundem. Por que eu digo isso? Porque vocês vão ver muita gente falando da marca da IG, que eu registrei uma marca para a IG, e efetivamente são dois institutos diferentes. Marcas individuais, né? Aqui eu tenho tanto marcas de produtos ou serviços,
quanto marcas nominativas, figurativas, quanto mistas. Não tem aqui a marca de posição, mas são todas formas de proteção. E uma coisa que chama atenção, por exemplo, é que eu tenho 3 marcas miolo. A marca de produto e serviço só tem essa característica, né, que é você poder registrar o mesmo signo, mas em classes diferentes, que é algo que vocês já devem ter estudado. A indicação geográfica não tem essa lógica de ter o registro em classes diferentes. Eu tenho uma indicação geográfica para aquele produto, mas eu não vou lá e escolho qual é a classe. Aqui no caso, por exemplo, o primeiro miolo é para a classe de vinhos, a segundo miolo é na 35, que é para comércio, e a miolo filmes é outra classe de produtos. Então, eu tenho classes diferentes e eu posso ter a mesma marca. Então, aqui você já sabe, né, que aqui no Brasil, a marca é todo sinal visualmente perceptível. Marcas coletivas, diferente das marcas individuais, têm alguns pressupostos, e aqui eu tenho alguns exemplos de marcas coletivas. Eu trabalhei nos projetos do Wines of Brazil, do Vinhos do Brasil e do Suco de Uva. Quais são esses pressupostos? A marca coletiva ela é utilizada por uma entidade que representa a coletividade. Ela é registrada por essa entidade, ela pertence a essa entidade. Quais são as entidades que entendem-se que representam coletividade? Associação e cooperativas. Então, a associação ou cooperativa registra a marca em seu nome, ela é de sua titularidade, e essa marca, ela tem algumas características que são registradas no regulamento de uso, e esse regulamento de uso, se seguido, os seus associados poderão utilizar a marca. Exemplos aqui que a gente tenha são, por exemplo, cooperativas, que vocês vão ver que tem vários produtos que utilizam, por exemplo, a marca Piá, mas eles são produtos que vêm de uma coletividade, de uma série de produtores, né, que fornecem, são transformados e vão para o mercado, mas aportando aquela marca, que é uma marca coletiva. No caso da Piá, ela não foi registrada como marca coletiva, é só um exemplo, assim, de como funcionaria. O outro exemplo, que daí é o que eu trabalhei, que é o do Vinhos do Brasil, todos os produtores de vinhos do Brasil tinham um regulamento de uso que deveriam observar, se eles observavam, eles poderiam colocar na garrafa de vinho deles aquela marca a mais de Vinhos do Brasil. E para fazer esse registro, é obrigatório haver um regulamento de utilização dessa marca. Ou seja, você vai depositar junto ao signo no NPI como que essa marca poderá ser utilizada. Por que eu faço, digamos, dou ênfase nisso? Porque a maior taxa de indeferimento de marcas coletivas é porque as pessoas não juntaram o regulamento de utilização. Tipo assim, eu falo, ou quando foram clicaram errado para registrar a marca, queriam individual e colocaram coletiva, ou realmente não leram a necessidade e a obrigatoriedade desse regulamento de utilização. Então, esses pontos, ela pertence a uma coletividade e é utilizada pela coletividade. Já a marca de certificação, ela tem como um foco ser usada para atestar uma conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, né, notadamente enquanto qualidade, natureza, material utilizado, metodologia, inclusive origem. Então, eu vou certificar, aqui tem um exemplo, por exemplo, para quem é intolerante a glúten, né, que aquele produto, ele é livre de glúten. Para isso, eu também tenho que ter um regulamento de uso, que vai ser depositado pela empresa titular da marca, que é certificadora, e que vai demonstrar qual é o objeto a ser certificado, né? São, por exemplo, produtos da cadeia alimentar, tipo assim, alimentos. Os meios que eu uso para testar a conformidade e assegurar o controle, e também, se for certificação compulsória, eu teria que colocar os documentos de referência. E nesse caso, o que é interessante, comparando com a coletiva? É uma certificadora que não tem interesse naquele mercado é que vai certificar. Na coletiva é a própria associação que tem a marca. Esses pontos são importantes para a gente diferenciar depois da indicação geográfica. Ok? Alguma dúvida em relação a essas marcas? Fora essas questões específicas, o restante elas seguem a lógica das indicações das marcas normais. Então, agora vamos para as indicações geográficas. Esse bando aqui de signos são as indicações geográficas do Rio Grande do Sul. A gente tem, então, tanto a indicação de procedência quanto a denominação de origem do Vale dos Vinhedos. A IP do Vale dos Vinhedos foi a primeira. Nós vamos ter, para vinhos ainda, Farroupilha, Pinto Bandeira, Altos Montes, Campanha, Monte Belo, e agora a gente tem a DO de Pinto Bandeira, que não está aqui ainda, que saiu agora há pouco. Nós temos também
Pampa Gaúcho para a campanha meridional, que é para carne de gado, que atualmente não está funcionando direito. Pelotas para doces. Gramados para chocolate, também é uma indicação geográfica bem recente. Campos de Cima da Serra para o queijo serrano. E Litoral Norte Gaúcho para arroz, é uma DO, inclusive. E Vale dos Sinos para couro acabado. Aqui ainda está faltando, aí aqui no meio, a DO de mel de melato de Bracatinga, que pega os 3 estados da região sul. Essas são as indicações geográficas atualmente reconhecidas no Rio Grande do Sul. Tem outras que estão em processo de construção, de trabalho. E o que é, né, indicação geográfica? Pela 9279, a gente tem uma definição super interessante. Indicação geográfica é a indicação de procedência e a denominação de origem. Ela não traz um conceito do que é a indicação geográfica. Ela vai trazer o conceito do que são as espécies. E a gente vai ter, então, no Brasil, 2 espécies. Por que eu digo sempre no Brasil? Porque, por exemplo, no Acordo TRIPS, que dá, de certa forma, origem à obrigatoriedade de proteger a indicação geográfica no Brasil, nós temos só uma, que é a indicação geográfica, e que tem uma definição que é um pouco diferente da IP e da DO. No caso da indicação de procedência brasileira, a indicação geográfica é um signo distintivo, que se tornou conhecido, um nome geográfico, que se tornou conhecido por ser um certo de produção, extração ou fabricação de determinado produto ou prestação de determinado serviço. Então, o foco da indicação de procedência é a reputação do nome geográfico relacionado com o produto ou serviço. E o que eu vou proteger é esse nome geográfico que carrega essa reputação. E por isso eu não estou criando uma indicação geográfica, mas reconhecendo uma indicação geográfica que já existe. É algo que eu já sei, que já tem reputação, que já está no mercado, que tem notoriedade, e que eu estou simplesmente atestando essa existência. Além disso, eu tenho a denominação de origem. A denominação de origem é um nome geográfico que se tornou conhecido porque determinadas qualidades ou características de produtos ou serviços se devem exclusivamente ou essencialmente a fatores naturais e humanos que se devem a essa origem geográfica. Qual que é o grande diferencial? Não basta ela ter uma reputação. Eu tenho que ter fatores técnicos, fatores naturais e humanos que influenciam naquele produto ou naquele serviço, e eu tenho dificuldades de pensar numa IG de serviços, uma DO de serviços, mas eu tenho características que vão fazer com que aquele produto seja diferenciado. E eu gosto muito de trazer o exemplo do litoral do Norte Gaúcho, do arroz, porque eu acho que ele é bem didático. Todo mundo aqui faz arroz, né? Às vezes o arroz gruda, às vezes ele gruda de uma maneira que você nunca mais consegue, só cortando com faca. Pois é, o arroz do litoral Norte Gaúcho, ele tem algumas características que são edafoclimáticas, ou seja, da região onde ele é plantado. Ele é plantado entre a Lagoa dos Patos e o mar, portanto, numa baixa altitude. Além dessa baixa altitude, essa quantidade de água nas 2 partes faz com que a variação térmica seja menor. Eu não tenho noites muito frias e dias muito quentes, eu tenho uma temperatura mais constante. E essa temperatura mais constante faz com que o arroz ele fique mais cristal. Quando você compra ele, a marca que tem no mercado, geralmente é o arroz Palmares, ele é bem transparente, bem cristal. E na panela, na cocção em panela, ele tem uma maior capacidade de ficar soltinho. Então, ele tem uma característica que é visual e tem essa característica. Isso é uma denominação de origem. Eu tenho fatores naturais ali, tenho fatores humanos, que é o homem descobriu que naquela região, plantando aquelas cultivares de arroz, eu consigo ter um arroz diferenciado. E o que eu vou proteger, então, é o nome geográfico que está relacionado a esses fatores naturais e humanos desse produto ou desse serviço. Com relação à definição, ok? Do que é IP, do que é IDO. E uma coisa que eu gosto de ressaltar é que a indicação geográfica é isso que tem antes. Já é essa cultura, essa tradição, essa lealdade, essa reputação, essa constância, toda essa história que envolve esse produto ou serviço. O que a gente faz por meio do registro do signo distintivo junto ao NPI é preservar ela, ou seja, é um reconhecimento. Inclusive, a própria instrução normativa coloca que o registro ele é declaratório. Diferente, por exemplo, da marca, que o registro é constitutivo de direito, o registro da IG é declaratório. Por que isso é importante? Inclusive num conflito com marcas. Se eu já tiver uma marca anterior registrada, eu posso registrar uma indicação geográfica contendo o mesmo signo distintivo.
É o caso, por exemplo, da Campanha Gaúcha. Eu tenho a marca de uma empresa, Campanha Gaúcha, e posteriormente foi possível registrar a IG. Por quê? A IG, de certa forma, a marca, num determinado momento, se apropriou do nome geográfico, né, e registrou, mas a IG já existia. Então, ela é algo que vem anteriormente. E esse é o caso também de Salinas, que eu tenho a marca da cachaça, eu tenho a AIG de cachaça. Então, há essa diferença. Por outro lado, depois de uma IG reconhecida, eu já não posso registrar uma marca para aquele produto. Então, eu não poderia agora fazer, por exemplo, uma marca nova contendo Campanha Gaúcha, porque eu já tenho a IG da Campanha Gaúcha. Porque ela é constitutiva de direito e, portanto, eu tenho que verificar todos os direitos precedentes para poder constituí-la como direito, no caso da marca. E o Brasil adotou a lógica aqui do first to file, que é o primeiro que deposita a marca, é aquele que vai ser o seu titular. Na indicação geográfica não funciona essa lógica. É aquele que realmente está trabalhando naquilo, né, aquela coletividade que vai ser o titular. Então, o que é registrado? O que se protege de fato? O nome geográfico, uma representação figurativa ou alguma uma representação mista. Em regra, se opta ou pela mista, que contenha o nome geográfico mais algo alusivo ao produto ou à região, ou a nominativa. E é essa a proteção que é conferida pelo NPI, para esse signo distintivo. A abrangência é territorial, portanto, o registro é só no Brasil. Se eu quiser ter uma proteção na Argentina, no Chile, na União Europeia, eu preciso fazer essa proteção, assim como marca. Portanto, indicações geográficas europeias que não estejam registradas no Brasil não são reconhecidas no Brasil, por mais que sejam famosas. Champanhe já está reconhecida, Bordeaux ainda não está. Então, é uma proteção territorial, assim como marca. A proteção conferida é utilizar a IG com exclusividade. Então, eu, como produtor que estou na área delimitada, tenho o direito de utilizar com exclusividade, assim como tenho o direito, dever, de impedir terceiros que não estejam na região de utilizar a IG. E o prazo, então, é indeterminado. Aí vem algumas questões, dá para se discutir, que é, quem é esse terceiro? Só quem não está na área delimitada? Quem está na área delimitada, mas não cumpre o caderno de especificações técnicas, que é obrigatório, ele pode utilizar ou não? Essa é uma dúvida que a gente tem discutido bastante. Então, o uso é restrito aos produtores que estão na região, e a lei fala que, no caso da DO, aqueles que atendem os requisitos de qualidade e tipicidade daquele produto, como foi o que eu descrevi, por exemplo, para vocês, no caso do arroz do litoral norte gaúcho. Até aí, tudo bem? Estou checando com vocês. Bem, o que não pode ser reconhecido como uma indicação geográfica, assim como uma marca, né, um nome genérico, né, ou um nome que tenha se tornado de uso comum. É o caso, por exemplo, de queijo Minas, que poderia ser uma baita indicação geográfica brasileira, mas ele se tornou um termo comum, tanto que até se faz queijo Minas em Minas, mas você vai achar queijo Minas feito em todo o Brasil. Inclusive, eu achei um feito em Portugal. Então, queijo Minas se tornou um tipo de produto. Ele não pode ser reconhecido como IG. Também não pode ser reconhecido como IG, uma variedade vegetal. E esse aqui é um caso super interessante. Como vocês podem ver, eu trabalhei no setor vitivinícola durante 15 anos e, portanto, os meus exemplos são geralmente enológicos, ou seja, etílicos. Nesse caso específico aqui, Prosecco é, há muito tempo, uma variedade de uva. Em 2009, a Itália resolveu reconhecer Prosecco como uma indicação geográfica. E agora ela quer que o mundo todo reconheça e pare de usar Prosecco como variedade de uva. No Brasil, ela já solicitou, mas ela foi indeferida, porque é aqui uma variedade vegetal. Então, ela não poderia ser reconhecida. Lá está sendo. Com o acordo Mercosul-União Europeia, que se for possível eu comento, mas enfim, isso aqui talvez vá mudar um pouquinho, mas em princípio essa aqui é a regra geral. Vai mudar em relação ao Prosecco. Também não pode ser reconhecido um nome de raça animal, né? Por exemplo, eu não poderia ter uma indicação geográfica para Angus, né? Porque é um nome de uma raça. E um homônimo, eu não posso reconhecer o mesmo nome para duas regiões diferentes, a não ser que eu consiga fazer eles suficientemente distintivos. É o caso, por exemplo, da indicação geográfica do Vale do São Francisco para vinhos e a do Vale do Submédio do São Francisco para uva e manga. Então, eu tenho já uma situação, mas eu tenho uma distintividade. Iguais homônimos, eu não poderia. Também no EG, um nome
que não constituam um lugar que normalmente as pessoas vão associar a um produto. É o caso, por exemplo, de Havaianas, que, bom, eu acho que ninguém aqui imagina que elas sejam feitas no Havaí, embora o nome gentílico, né, tenha essa referência. Então, nomes que são nomes até de lugar, mas que não tem nenhuma relação com o produto, podem ser registrados como marca. Essa é a exceção, a regra geral é que eles não possam. E quem pode registrar? Esse é um ponto bem importante do ponto de vista jurídico. A portaria fala que é a pessoa jurídica que represente a coletividade. Na lei não tem nada. E a pessoa jurídica que representa a coletividade, a gente, como já viu em marca coletiva, seria a associação, a cooperativa, e a N fala em sindicato. Embora o sindicato seja um tipo de associação, se entende que é necessário mencioná-lo, porque o sindicato tem regras muito restritivas, e se não tivesse expresso ali, eles não poderiam. Então, são esses tipos de pessoa jurídica que representam. A associação, porque é um ente que vai efetivamente englobar toda a coletividade, se você cumprir os requisitos, você pode se associar. E a cooperativa, porque ela tem uma característica diferente, por exemplo, da empresa, que é o princípio da livre adesão. Se você cumpre os requisitos objetivos da cooperativa, você tem direito a entrar nela. Por exemplo, uma cooperativa de uva, de produtores de vinho. Se o requisito é ser produtor de uva, e você cumpre os requisitos de ser produtor de uva, tua uva é de qualidade, cumpre os requisitos, você pode ser cooperado, não há impedimento. Diferente de uma empresa, né, que você só vai ser sócio se as pessoas te aceitarem. Então, essa é a lógica de pessoas jurídicas que representem a coletividade. Também é possível um único produtor, mas ainda a gente não tem nenhum caso concreto registrado como único produtor. Imagina que ele seja o único, né, que seja dono de toda a extensão. E mesmo assim, ele não seria dono da IG sozinho. Se ele vendesse uma parte da terra e alguém fosse para essa parte da terra, ele também seria, ele teria que dividir essa titularidade com essa outra pessoa. Agora, quem pode registrar é o titular? De quem que é a titularidade da IG? Quem de fato, né, é o dono? É essa pessoa jurídica que representa a coletividade? Ou é a coletividade, as pessoas, né, daquilo lá? Ou é do país, como no caso da França, que a IG é um bem público, não é um bem privado. Aqui no Brasil é um bem privado. O que vocês acham? Eu colocaria que difere de país para país, como, por exemplo, a Itália buscando a representação nacional / global. Mas e aqui no Brasil, o que vocês acham de acordo com aquilo que eu fui comentando até agora? A meu ver, me parece que se é de uma pessoa jurídica que represente a coletividade, então, consequentemente, é da coletividade, né? Dos integrantes dessa associação, sindicato. Exatamente. E essa é a grande diferença. Obrigada, Arthur. É a grande diferença entre a marca coletiva e a indicação geográfica. Enquanto a marca coletiva pertence à associação, a indicação geográfica pertence a toda a coletividade. E vai além, não são só os associados, é toda a coletividade que está na área delimitada. Portanto, uma pessoa que não seja associada, mas que cumpra os requisitos, poderá utilizar a indicação geográfica. E esse foi uma briga de anos, uma briga grande, mas hoje está na portaria 04, claramente, que ela pertence a toda a coletividade, porque ela é um direito coletivo, ela não é um direito que pertence só àqueles que são membros daquela. E por que disso, né? Porque as características, por exemplo, os fatores naturais e humanos, eles estão em todo aquele território, eles não estão só nas propriedades das pessoas que são associadas, e, portanto, todos aqueles vão poder utilizar. Esse é um desafio. Enfim, então, são todos que se encontram na área delimitada e produzem o produto nesta área de acordo com o caderno de especificações técnicas. Tudo bem até agora? Agora eu entrar na parte mais técnica de como que eu faço o registro. Dúvidas? Perguntas? Tá todo mundo vivo aí ainda? Já tô falando há 40 minutos, pelo que eu vi agora, meu Deus. Todo mundo vivo. Tá. Bom, então, o que eu preciso para registrar uma indicação geográfica junto ao NPI? Isso aqui é um resumo. Eu vou ter que ter um formulário, os documentos comprobatórios da legitimidade dos representantes dos produtores, ou seja, daquela pessoa jurídica que representa a coletividade, a parte técnica relacionada à comprovação dos requisitos da indicação de procedência e da denominação de origem, a representação gráfica e a guia de recolhimento da União. E uma coisa bem importante que eu coloco aqui, assim, para preparar a documentação, é imprescindível que os produtores da região delimitada entendam e queiram a indicação geográfica. E também precisa muita pesquisa interdisciplinar.
Por que essa parte do que eles queiram e entendam? Porque teve um período em que foi fomentado muito reconhecer indicação geográfica e não se consultava de fato os produtores, simplesmente se impunha. E o que aconteceu na prática é que essas regiões não funcionaram. Pega, por exemplo, vocês nunca viram, provavelmente, uma carne do Pampa Gaúcho, porque não funcionou. Não funcionou. Já, talvez, não tenham visto com tanta, né, mas já ouviram falar do Vale dos Vinhedos. Essa é uma indicação geográfica que foi construída pelos produtores e ela tem funcionado. Então, precisa ter esse trabalho coletivo, que é um trabalho bem desgastante. E, além disso, tem a parte, assim, tem um advogado, mas a gente precisa de um historiador para fazer toda a parte do reconhecimento da reputação. A gente vai precisar de um geógrafo ou de um agrônomo que trabalhe com essa parte de agrimensura para fazer a delimitação da área geográfica. A gente vai precisar de alguém da parte técnica do produto, como, por exemplo, um enólogo, ou um degustador de cachaça, ou um degustador de azeite de oliva, né, para também trabalhar com as características sensoriais do produto. Então, é um trabalho, por isso que eu gosto tanto, né, porque é um trabalho que você consegue aprender com muita gente, trabalhar em conjunto, e você acaba entregando um produto muito melhor. Esse é o grande desafio da indicação geográfica, e é por isso que normalmente tem pouca gente que trabalha com isso, porque tem tanto o desafio de trabalhar com pessoas de outras áreas, quanto você conseguir essas pessoas de outras áreas para poder trabalhar junto. Enfim, indo para os documentos em si. Primeiro, a legitimidade, né? Ela representa os produtores, porque também não adianta ter uma associação lá que não represente ninguém. E, gente, tem cada história muito engraçada, como, por exemplo, terem feito 2 associações, em que umas representam 3 e outras representam 2, e elas não representam a coletividade como um todo. E as associações terem que se fundir para poderem trabalhar, então tem que ter uma comprovação da legitimidade. E os produtores têm que estar estabelecidos na área geográfica e exercendo, né, a atividade. Aqui eu trouxe um pouquinho, eu usei como estrutura falar do vinhos da campanha gaúcha, né? Aqui esses produtores estão, inclusive o Galvão Bueno, que tá um Bueno grande, né? Estão na área lá delimitada, produzindo aquele produto. E a entidade representativa, que é a Associação dos Produtores de Vinhos Finos da Campanha Gaúcha, efetivamente congrega praticamente todos os produtores de vinho daquela região. Além disso, tem a documentação técnica. O que é essa documentação técnica? É o caderno de especificações técnicas que deve ser observado na elaboração do produto. E esse caderno vai ter, no caso da uva, por exemplo, desde as uvas que são utilizadas, o sistema de produção que é utilizado, qual a produtividade máxima, qual a qualidade mínima da uva, quanto de açúcar que ela tem que apresentar, como os produtos, que tipos de produtos vão ser elaborados e como que eles podem ser elaborados. Então, é desse ponto de vista técnico que é feito esse caderno de especificações, para ao final eu dizer quais são as características que aquele produto que é feito naquela área deve apresentar. Além disso, eu tenho um instrumento oficial que delimita a área geográfica e que é emitido pelo órgão oficial que justifica essa delimitação. Essa aqui é a delimitação da Campanha Gaúcha, e tem umas coisas engraçadas, tipo, em Bagé tem uma parte do município que ficou fora, porque aquela parte do município está fora das características necessárias para aquele vinho ser produzido. Então, tem uma fundamentação técnica, porque, como eu disse para vocês, eu estou excluindo os produtores que estariam na outra área do município. Então, eu tenho que justificar por que eu estou excluindo eles. A estrutura de controle prevista no caderno de especificações técnicas. Porque, assim, não basta eu ter aquele caderno de especificações técnicas, eu tenho que ter alguém que controle. Em regra, quem controla, quando eu tenho um controle de primeira parte, é o conselho regulador. Esse conselho regulador é um órgão da própria associação, que é formado tanto por pessoas de dentro da associação quanto de fora da associação, e tem como objetivo verificar, testar, se aqueles produtos que estão sendo produzidos efetivamente cumprem o caderno de especificações. No caso, por exemplo, da Campanha Gaúcha, eu tenho ali uma série de requisitos, a uva tem que ser 100% da região, só pode ser determinados tipos de produto, e eu tenho características sensoriais que estão relacionadas àquele produto. E daí, no final, por exemplo, quando o produto está para ir para o mercado, para pedir, por exemplo, o selo, né, para colocar a indicação geográfica no produto, faz-se um painel de degustadores, se busca vinho de todas as vinícolas que querem o selo, o vinho é todo descaracterizado, então você não sabe que vinho que está degustando, e você vai dando as notas. E ao final se verifica quais vinhos podem levar o selo e quais não podem levar o selo. Essa é uma estratégia de controle. Eu também posso ter um controle de terceira parte, que é uma empresa certificadora,
assim como a marca de certificação, que vai lá olhar o caderno de especificações técnicas e vai ver se os produtores estão cumprindo. Então, eu posso ter duas estratégias de controle. Além disso, eu tenho que ter as comprovações específicas, né? No caso da indicação de procedência, a comprovação específica é comprovar que o produto se tornou conhecido. No caso aqui, por exemplo, esse jornal é de 1923, e esse jornal já trazia da qualidade do vinho, né, da campanha gaúcha. Então, eu vou fazer todo um recolhimento histórico, né, para relacionar aquele produto com aquela região, para demonstrar que ele se tornou conhecido com o nome daquela região. Já no caso da DO, eu vou ter que fazer realmente uma pesquisa técnica, daí vou para o laboratório, vou testar o produto, para ver se eu tenho realmente influência de fatores naturais e fatores humanos no produto final. Aqui eu só resumi, né, aonde que fica a produção do litoral norte gaúcho, né, e como é que ela fica entre os dois oceanos e a influência que isso tem. Também vou ter que juntar a representação gráfica ou figurativa, como eu disse, ninguém até hoje utilizou figurativa, então geralmente é mista ou nominativa. Enfim, são esses os documentos. E daí a gente pergunta, né, mas para que serve uma indicação geográfica no final, né? Por que eu tenho essa produção? O objetivo é impedir que terceiros que não sejam da região e não seguem as regras utilizem o nome da IG. Daí aqui tá, ó, queijo Minas de Portugal, gente. Nós estamos sendo copiados por aqueles que acusam a gente de copiá-los. É uma brincadeira que eu faço. A gente tem, por exemplo, California Champagne, porque nos Estados Unidos eles não reconhecem champanhe como indicação geográfica, e a gente tem aqui um queijo que está imitando a região de Minas, mas, né, que é de Canastra, que é a Canastra, mas que não é da região de Canastra. Então, esse é o foco. A IG, ela é reconhecida para impedir terceiros de utilizarem o nome da região. E, portanto, eu estabeleço uma proteção negativa, visando preservar aquele nome geográfico, preservar a reputação e evitar fraudes. Mas hoje em dia, além disso, eu posso buscar outros efeitos colaterais positivos. Quais benefícios eu posso ter a partir disso? Por exemplo, ter uma demanda pelo produto. O consumidor vai e pede aquele produto daquela região. É que eu peguei, por exemplo, né, eu quero um vinho do Vale dos Vinhedos, eu quero um chocolate de Gramado. Tá? Visibilidade e publicidade. Indicação geográfica é uma maneira de conseguir muita publicidade gratuita. É impressionante. Essa aqui, por exemplo, eu coloquei, isso aqui era a IG de erva mate. 102 mil resultados, né, no Google. E a gente consegue, assim, eu não sei o porquê, qual é o fetiche que tem em relação à indicação geográfica, mas há uma abertura da imprensa muito grande para divulgar, e você acaba tendo um retorno de investimento para o reconhecimento muito rápido. Mas claro que é um investimento grande. Regular a produção para manter a tipicidade. Esse vinho aqui, que é o vinho do Vale da Uva Guete, ele é feito a partir de uma variedade chamada Guete, que era muito apreciada pelo presidente Getúlio Vargas, que inclusive transformou esse no vinho oficial na época, né, do Palácio, que não era do Planalto, que era no Rio de Janeiro ainda. E ela foi se perdendo. Com o reconhecimento dessa indicação geográfica, eles conseguiram recuperar, e hoje tem muito mais produção, né, e o vinho está sendo bem mais valorizado. Possibilidade efetiva de agregação de valor, talvez não de 5 para 50, mas de uma agregação possível, e às vezes a própria manutenção de uma demanda ao longo do ano, que pode ser muito importante para o produtor. Turismo associado ao produto, esse daqui é o turismo, né, feito no Vale dos Vinhedos, que deve ser bem interessante, né, pisar uva. Enfim, você acaba criando também uma lógica do consumidor ir, né, na área delimitada, na região geográfica, na indicação geográfica, e ao ir lá, ele se conecta afetivamente e volta lá para aquele primeiro slide. Ao se conectar afetivamente com o produto, com a região, quando ele for para o mercado, e a gente leva menos 5 segundos para escolher um produto, ele vai pegar aquele que é da indicação geográfica. É uma coisa impressionante, tem estudos, né, na área de marketing, de comunicação nisso. Se você tem uma memória afetiva, se eu perguntar para vocês qual é o detergente em pó, não é detergente em pó, o negócio em pó para lavar roupa, vocês provavelmente veem um na cabeça, nem sempre vocês compram ele, mas é aquele que tem a memória afetiva, né? No meu caso é o Omo. Possibilidade de aumentar o leque de compradores, inclusive para exportação. Perfeito. Arthur, qualquer coisa, sigo à disposição. E depois eu passo para vocês a gravação. Obrigado, professor. Tchau, pessoal. Tchau. Eu tenho ainda a possibilidade de aumentar o leque de produtores, de compradores, e pode ter alguns problemas, mas eu acho que vou trazer aqui só alguns problemas,
como a confusão entre o propósito da indicação geográfica e da marca coletiva, que alguns pensam, né, que depois que a associação reconhece a indicação geográfica, ela só pertence à associação, mas o que, na verdade, os produtores queriam era uma marca coletiva e não uma indicação geográfica, então por isso que é importante conhecer a diferença entre eles. Não participação dos produtores, uma promessa de aumento garantido de preços, são alguns problemas que acontecem. Excesso de regulamentação que descaracteriza o produto tradicional, a apropriação da IG por grandes grupos econômicos, que é o que aconteceu na região de Champagne. Hoje eu tenho 3 ou 4 grandes produtores de champanhe e praticamente, assim, compraram, né, uma área significativa e hoje é quase um monopólio dessas empresas, né, e não de pequenos produtores. Exclusão, então, de pequenos produtores, exclusão de grupos rivais, o turismo descaracterizar a região, que é o que está acontecendo no Vale dos Vinhedos. Inclusive, se entrou com uma ação contra, não sei se vocês vão ouvir falar, aquele empreendimento, que eu não lembro o nome lá, tentou fazer tipo uma Disneylândia do vinho dentro do Vale dos Vinhedos, e eles acabaram conseguindo barrar, porque aquilo descaracterizaria, né, o Vale dos Vinhedos. Enfim, são alguns problemas que podem surgir. E daí essa parte aqui não é a parte que cabe a vocês, mas eu agradeço a atenção. Deixa eu parar agora de compartilhar e perguntar para vocês se ficou alguma dúvida, né, alguma questão, algo que vocês queriam colocar ou comentar. É um ativo intangível que não é exatamente algo que eu vou ter no escritório todo dia, mas quando aparece é um grande projeto. E é super divertido, gente. É muito divertido trabalhar, porque você conhece o produto assim a fundo, os produtores, a região. É outro tipo de relação, de envolvimento. Mas, enfim. Um ponto que eu gostaria de levantar é a questão do chocolate que a gente estava tendo tempos atrás, que justamente para baratear o produto, os produtores estavam mudando a composição, colocando menos cacau, menos açúcar, até, claro, por leis regulamentórias, mas não vou entrar nesse ponto, justamente para diminuir questões de glicose e tal. Isso descaracterizaria, nesse sentido, da indicação geográfica, por não ter mais as características de qualidade nesse ponto? Ó, por exemplo, o chocolate de Gramado, eles estabeleceram que a quantidade mínima de cacau e manteiga de cacau tem que ser maior do que está na lei. Eles colocaram qual é, eu não estou me lembrando agora de cor qual é o percentual, mas assim, eu acho que na lei é 20 e poucos, eles colocaram 30%. É isso mesmo, tá? 30% é de manteiga de cacau, o resto são outras coisas. E esse é uma IG. Se por um acaso, por exemplo, os produtores começassem a utilizar menos daquilo que eles colocaram, eles poderiam ter descaracterizado o produto e ele deixaria de ser uma IG. Isso poderia acontecer. Até eles colocaram que eles também proíbem gorduras hidrogenadas, então tem uma série de questões que eles preservam para ser um pouquinho diferente do que é o chocolate, digamos assim. E até eles comentaram, né, porque lá em Gramado estava tendo chocolate que você não conseguia nem comer, né, mas só porque você comprava em Gramado, o pessoal achava que era chocolate bom. E por isso até que eles trabalharam com a IG, para ter pelo menos garantido um mínimo, né, de qualidade. Mas se perder isso, não vou dizer que perde a IG, né? Porque ela vai estar lá registrada, mas de fato não vai ser mais aquele produto que foi reconhecido. Você já tinha ouvido falar disso antes? É uma coisa que já tinha chamado a atenção de vocês? Não, nunca tinha ouvido falar. Eu brinco que tem umas áreas do direito que parece assim que você abre uma porta, tem um outro universo ali do lado. E eu agrupo isso na propriedade intelectual relacionada ao agronegócio, né? Então, claro, eu trabalho muito porque tem IGs que não são do agro, mas para mim, assim, parece que tem um mundo à parte, que daí eu trabalho com as indicações geográficas, trabalho com a proteção de cultivares, trabalho com a parte de patentes biotecnológicas, tudo, são mundos à parte, assim, que a gente vai abrindo, e que às vezes a gente passa a graduação sem ver de fato, né? E mesmo assim, é só uma pincelada que a gente consegue dar. Você imagina, eu estou dando um curso de 40 horas de indicação geográfica. 40 horas são, sim. São 45 horas, são 3 créditos, isso. Então, dá para falar um ano sobre indicação geográfica, dá para falar um ano sobre cada um desses tipos de produto. Isso é a beleza, né, do direito. Se você for entrar em cada um dos pontos, agora, por exemplo, assim, dá para falar um ano de holding, dá para falar um ano de uma série de coisas, né, que a gente consegue só ter uma pincelada na graduação. O nosso desafio é encontrar alguma coisa que nos chame a atenção e que a gente goste de trabalhar. Eu não sei se você sabe, mas eu não tive PI na graduação.
E a maioria das pessoas não tem TI na graduação. E eu fui descobrir na prática da pior forma, me deram um negócio para fazer e eu tive que fazer. Então é bom que a gente pelo menos saiba que existe, né? Porque ajuda. Se a gente começar a elencar questões que a gente não tem ou não vai ter na graduação, ai, meu Deus do céu. E assim, faz parte. O importante da graduação é que vocês construam a lógica do pensamento jurídico. Para que qualquer coisa nova que surja, vocês consigam aplicar essa lógica. Por isso que as cadeiras básicas, tipo de Civil 1, por exemplo, teoria geral do processo, né, teoria geral lá, essas teorias são tão importantes, que depois que você entende a lógica, vocês aplicam em qualquer coisa. Daí você consegue entender a indicação geográfica, ó, tranquilamente. Mas enfim, não sei se tem mais alguma dúvida, vocês estão com uma cara de cansado de paisagem de sábado, final de semestre, pelo amor de Deus, acaba, eu quero férias, né? Se não, bom. Da minha parte era este. Não tenho mais nada a levantar, só agradecer novamente, que o Arthur colocou, a disponibilidade para estares nesse sábado de manhã aqui com nós. Imagino. Para poder falar de coisas que a gente gosta sempre é um prazer. Não domingo, mas sábado tudo bem. Certo, então, pessoal? Muito boa Obrigada, explicação professora. mesmo. Muito obrigada também. Realmente é um outro mundo assim que a gente não tem acesso, não tem conhecimento. E também ir atrás disso é um pouco difícil, né? Não é ter um norte nessa área também não é tão fácil assim. Então, muito obrigada por ter disponibilizado um pouquinho de tempo, um pouquinho do teu sábado, para falar com a gente. E acho que é isso. Acho que é isso, então, gente. Então, show. Até mais, pessoal. Em semana que vem, enfim, o Igor não está aqui para fazer encerramento, mas semana que vem, até onde eu vi no cronograma, não temos mais